conexão desta semana, entrevistamos o artista Hugo Adesenco, que é formado em arte dramática pela ETEC de São Paulo. Hugo, a gente queria falar um pouco com você sobre o filme Mighty Wood, que é uma produção que vocês estão iniciando aí e tal. Queria que você comentasse um pouco pra gente como foi essa ideia, né? Como está esse início, qual a questão dos apoios, como é que está isso para vocês? Então, o projeto Mighty Wood, ele veio com uma proposta de ser uma retomada da produção de cinema e de audiovisual na cidade de Mariporã, que já tem um histórico já de ter assim, vários marcos dentro da história do cinema nacional. Então, por ter produzido o primeiro filme em cores, o primeiro filme sobre futebol também foi produzido aqui pelos estúdios da Multifilmes. Então a gente veio com essa proposta de juntar essa história de já ter sido a Hollywood brasileira com o nome de Mariporã e fortalecer novamente essa produção de audiovisual que acontece na cidade bem minimamente, mas trazer com uma potência realmente de um filme que vai enaltecer e que vai engrandecer essa história do cinema nacional na cidade. Tá, e a questão do título, por que Mighty Wood? Então, o título ele veio de uma reportagem do Fantástico, no qual o apresentador ele cita, né, uma cidade no interior que já foi conhecida como a Hollywood brasileira. Então eu quis colocar como seria essa Hollywood brasileira. Então de Hollywood veio Mighty Wood, né, que é a mistura de Mariporã com Hollywood e vincular, né, a cidade ao cinema e a capital mundial de cinema que é Hollywood atualmente. E a sociedade, como tem tratado essa questão com você? Então, a gente, principalmente o nosso foco de contato com o público, para a criação mesmo de um público interessado e de parcerias e patrocínio e ajuda, vem todas das redes sociais. Então, a gente criou páginas nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, e ali a gente foi lançando algumas provocações sobre a história do cinema nacional e sobre essa proposta de se produzir um novo filme. E nisso as pessoas foram respondendo com interesse e com curiosidade e atingiu um público até muito maior do que a gente esperava, né? Então eu vejo que a sociedade ela tem essa necessidade, ela sente falta de realmente uma produção cinematográfica em Mariporã, que quando você vai no cinema, você assiste, você fala, nossa, foi feito onde eu nasci, onde eu moro e onde eu cresci. Tá. E, bom, falando um pouco da sua formação e dos outros filmes que você já atuou também. Bom, a minha formação, eu sou formado em análise de sistemas de informação, que não tem nada a ver com a área artística, mas foi a minha primeira formação, né? Mas eu sempre tive vontade de trabalhar com cinema, sempre foi a minha linguagem, a minha forma de me comunicar com o mundo, sempre foi através da arte, do audiovisual. Tudo eu penso audiovisual. Então, quando eu concluí a faculdade, pensei, agora eu vou fazer o que eu quero, que é trabalhar com cinema, e aí eu comecei a buscar diversos cursos em diversas áreas, porque eu queria conhecer tudo. Então fiz curso de roteiro, curso de direção, curso de edição, curso de assistência de direção, curso de... enfim, de todas as áreas que compõem o audiovisual. Não que eu vá trabalhar em todas, mas que eu possa compreender e participar e também orientar dentro dos meus projetos, né, ter a minha cara e ter uma qualidade que eu espero que tenha, do produto final que a gente vai apresentar para o público, sempre pensando no público, né? O que o público quer ver é um material de qualidade. Claro. E além do audiovisual, você também atuou nessa peça Incômodo, né, que é do Linda Quebrada. Isso, Incômodo, é uma peça baseada na obra de Linda Quebrada. A Linda Quebrada, ela é uma funkeira trans, preta, da periferia de São Paulo, e ela vem com uma música que realmente incomoda muito a sociedade conservadora. A Linda Quebrada, ela veio disso, inclusive ela é uma artista extremamente premiada no exterior, no Brasil, ela também trabalha com audiovisual, ela também produz documentário, e a peça, ela veio da necessidade de se falar a respeito do assédio dentro das escolas. Então eu fiz essa montagem, Incômodo, baseado na obra de Linda Quebrada, para falar do assédio que alunos sofrem com professores, né, que muitas vezes a escola é colocada como um templo, um lugar sagrado, em que se preza pelo conhecimento e pela educação, mas que ainda assim tem casos de abuso, porque a gente está lidando com um ser humano e qualquer pessoa, né, está propícia a errar e a falhar, e inclusive professores. Então a peça vem dessa necessidade de falar de abusos e assim,
relatos de casos reais que aconteceram dentro das escolas e expor isso numa peça utilizando como base um disco que é o Pajubá, que é um disco extremamente militante contra o assédio, contra o machismo, né, contra o preconceito, e conseguir incluir isso e apresentar para o público um assunto que não é tão falado dentro do assédio, que é uma coisa que é muito comentada, mas nas escolas ainda não é tão explícito, né, e trazer esse tema à tona. O espetáculo já foi apresentado? Ele já teve uma primeira apresentação, que foi feito dentro da Escola Técnica de Artes, que fica no antigo Carandiru. Foi assim, teve além do público de alunos e a equipe da escola, veio um público que acompanha o trabalho da Linda Quebrada também, e causou realmente assim, um incômodo nas pessoas, e foi um assunto que foi muito polêmico e que até hoje ainda se fala muito disso, e agora a gente está, né, no processo de fazer a parte 2, inclusive já tem uns teasers que estão sendo divulgados e tal, que a gente vai reforçar e refortalecer esse assunto e reapresentar novamente, entrar em cartaz com a peça de novo, né, em breve. Certo. E essa tua parceria com as ONGs? Fala um pouco aí, como é que foi esse trabalho? Então, eu sempre achei que a arte e o artista ele tem um compromisso essencial com a sociedade, né? Então a gente cria um material artístico, mas para alguém, não só para nós, né? A gente quer que o público veja, o artista tem a necessidade de que o público veja o trabalho e aprecie aquilo. Então eu sempre senti que eu precisava fazer algo que representasse as pessoas, né? Que representasse a minoria, que representasse os problemas. Esse trabalho em específico, essa ONG, que a gente desenvolveu um curta, um documentário que chama Tente Tudo, né? Foi justamente nessa superação de crianças que foram retiradas do lar pela assistência social por sofrer todo tipo de maus tratos. Anualmente, a Prefeitura de São Paulo organiza um festival, que é o Festival Nossos Talentos, que é voltado só para a produção cultural com essas ONGs, com esses abrigos de crianças, né, carentes e retiradas do lar. E essa ONG, que é a ONG Projeto Mudar, que tem 2 sedes na Zona Norte de São Paulo, eles me convidaram no ano passado para desenvolver um trabalho que fosse o tema, era sobre cinema. E seria para todas as ONGs teriam que desenvolver um trabalho relacionado ao cinema. E quando eu fui convidado, assim, logo de cara foi um desafio, porque eu não sabia exatamente que situação que eu iria encontrar essas crianças, se elas estariam dispostas a participar, né, de que forma que a gente iria aproximar elas do trabalho e não ser o meu trabalho sobre elas, ou o trabalho da ONG sobre elas, e sim ser um trabalho delas sobre elas. E a gravação aconteceu de uma forma surpreendente, assim, porque as crianças de cara se interessaram de querer participar da peça, e a minha parte, que era a parte de fazer o registro em audiovisual e fazer um registro material que juntou, assim, sei lá, mais de 30 horas de vídeo, que a gente teve que resumir em um curta-metragem de 5 minutos, teve muita validade porque a gente entregou os celulares nas mãos das crianças e elas que ficaram responsáveis de se filmar. Então isso, a gente conseguiu aproximar a câmera e aproximar o vídeo delas e fazer com que elas desabafassem e contassem as suas histórias. Inclusive, o material está sendo utilizado e é utilizado pelos psicólogos e por toda a equipe da ONG, que não conseguia ter acesso a essas histórias, a essas vivências, né, e desenvolver um trabalho específico no trabalho com cada criança. Depois, assim, teve muita criança ali que nunca tinha ido ao cinema, então a gente organizou uma sessão de cinema, levou essas crianças ao cinema para ter essa experiência. Então, de alguma forma, assim, não só desenvolver um trabalho com uma ONG, um trabalho social, um trabalho voluntário, mas fazer de alguma forma uma diferença mesmo. Então, levar essas crianças ao cinema e não só utilizá-las a nosso favor na produção de um filme. Não, fazer a diferença também na vida delas, e é um material que elas podem usar, né? São crianças hoje, mas daqui 10 anos serão adolescentes, serão jovens e vão ter esse registro de uma fase da vida delas. Fala um pouco aí, Hugo, para as pessoas que querem saber mais sobre o Mariwood, sobre também mais sobre o Hugo, né? Passe seus endereços aí. Então, meu nome é Hugo Adesenko, eu sou artista, e assim, como eu me defino como artista, é muito mais fácil do que eu designar um cargo. Porque o artista ele acaba fazendo tudo. Então, se você é artista, você desenha, você pinta, você escreve, você atua, você dirige, você filma. Então é muito mais fácil definir como artista do que como, né, separar em cargos. E o meu principal papel na sociedade, a minha linguagem, é chegar nas pessoas e ser uma porta, né, de oportunidade para que elas se expressem.
Então eu tenho uma produtora independente que chama Liberdade B, que vocês podem procurar nas redes sociais depois, que é realmente assim, receber propostas. Você vem com a sua ideia, a gente analisa e a gente viabiliza que isso possa ser feito. Sempre assim, acima de tudo, respeito, inclusive, né, respeita na cara, que é uma coisa assim que tem que vir de todos os níveis, né? Não adianta a gente querer só cobrar e a gente também não vai fazer a nossa parte de respeitar. O Mywood, que atualmente é o meu projeto carro-chefe, né, ele vem com essa proposta de enaltecer novamente a produção audiovisual em Mariporã. Ele vem com essa proposta de unir a galera que trabalha com arte na cidade e que não tem a oportunidade de se desenvolver com a arte, então acaba indo para outros caminhos. Hoje a gente vê cantores super talentosos e tantas outras pessoas que trabalham com audiovisual que acaba tendo que, sei lá, trabalhar com eventos e com casamentos e com outras coisas, não desmerecendo esse trabalho, mas que essas pessoas sentem a necessidade também de trabalhar com algo de arte, né, no qual elas possam criar e elas possam ter o domínio do material delas. Então o filme vem com essa proposta de unir essa galera, já tem uma galera grande, mas quanto mais melhor, então quem estiver aí assistindo e tiver o interesse de participar, estamos abertos para todas as ideias, para todas as parcerias possíveis, inclusive buscamos isso, que a proposta é realmente fazer um material de qualidade, que vai concorrer em festivais e que vai levar não só o nome da cidade, não só o nome da equipe, mas também o nome da produção artística que tem em Mariporã, que existe, é pequena, mas é resistente. Tanto a galera do teatro, Boto que Pariu, a galera da música, enfim, a galera de produção, do audiovisual, atores, artistas, pintores, historiadores, pesquisadores, bibliotecários, enfim. E a proposta do filme é justamente essa, ser um projeto de união para ter um material de qualidade e que vai enaltecer. O roteiro do filme, inclusive, está fazendo adendo, ele está concorrendo no concurso Laboratório Novas Histórias, que é um concurso muito prestigiado da área de roteiristas. O filme Que Horas Ela Volta, com a Regina Casé, foi um dos filmes que foi contemplado por esse concurso, e o roteiro do nosso filme também está concorrendo agora. E para mim, assim, é mais do que um orgulho, é um mérito para a cidade, é um mérito nosso, é um mérito seu, é um mérito meu, é um mérito de todo mundo que vive aqui, e que quando o nome de Mariporã voltar a ser incluído novamente na história do cinema nacional, que já está ali bem pequenininho, mas que é um nome forte, né, vai trazer todas essas pessoas, esses artistas e essa movimentação que acontece, que precisa ser vista, né, e que ainda está meio, né, oculta atrás de N paredes. A gente quer quebrar essas barreiras e expor, é isso. Então as pessoas que quiserem conhecer mais, também ver a questão dos apoios, então nas redes sociais é Liberdade B. Isso, a produtora é Liberdade B e o filme é Mywood Filme. Então tem no Facebook, tem no Instagram, tem no Twitter também. A produtora é Liberdade B e o filme é Mywood Filme. Tem lá nas redes sociais. Maravilha. Muito obrigado pela oportunidade.